A gente vai começar justamente olhando para esse recorte do Datafolha, que a gente consegue entender a partir de então a avaliação da maior parte dos brasileiros que acredita que o ex-presidente Bolsonaro tentou sim dar um golpe de Estado depois de ser derrotado nas urnas lá em 2022 pelo presidente Lula. É isso que apontou uma pesquisa feita pelo Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, e a gente vai dar uma olhada agora nos números, portanto. Para 55% dos entrevistados, Bolsonaro sim tentou dar um golpe de Estado para continuar no poder. Já 39% dizem que Bolsonaro não tentou continuar sendo presidente planejando um golpe. Outros 7% não sabem ou não responderam. O Datafolha separou também as respostas pelas preferências políticas dos entrevistados, e esse é um ponto importante para a gente prestar atenção. Entre os que votaram em Bolsonaro no segundo turno, 73% dizem que ele não tentou dar um golpe, portanto, a grande maioria. Já para os 19% dos eleitores de Bolsonaro, o ex-presidente, que sobraram no caso, o ex-presidente realmente quis permanecer no poder a partir de um dispositivo não constitucional. Agora, do outro lado, dos eleitores de Lula, a gente tem 87% que creem que Bolsonaro sim teve uma intenção golpista. E aí só 11% que disseram não. Temos mais pesquisa também para te contar que sobre os 60 anos do golpe militar de 64, o Datafolha perguntou aos brasileiros se eles achavam que o governo deveria desprezar o 31 de março, essa data que amanhã marca os 60 anos do início da ditadura militar. 63% das pessoas dizem que sim, que acha que a data deve sim ser desprezada. 28% veem motivo para a celebração e 9% não sabem ou não quiseram responder. Pesquisa que foi feita entre os dias 19 e 20 de março, com 2.002 entrevistados. Margem de erro, gente, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos começar com Débora Bergamasco a entender um pouco mais sobre esse recorte feito pelo Datafolha. E aí, assim, temos muitas opções, né, desse assunto que Datafolha levanta para a gente. Vamos começar olhando especificamente sobre os eleitores que avaliam que sim, Jair Bolsonaro teria dado um golpe. De modo geral, a população toda, a gente está vendo que 55% acreditam que sim, teria tentado dar um golpe. Mas se a gente for olhar naquele recorte específico dos eleitores de Jair Bolsonaro, nos eleitores de Lula, aí o cenário muda, né? Isso mesmo, Muriel. Boa tarde para você, tarde. Boa tarde a todos. Que nós já estávamos, né, desde cedo juntas, então, bom, vamos lá. Eu posso pedir para a gente colocar, a hora que a gente for falando, colocar a primeira tela de novo, esse recorte do percentual dos apoiadores de Bolsonaro, só para a gente dizer o seguinte, olha como tem uma... É a segunda arte para a gente mostrar aqui, enquanto a Débora fala. Um direcionamento que diz o seguinte, que a população busca o seu viés de confirmação nas informações que consome. Então, ou seja, o que é isso? Olha, aquilo que eu já tenho predisposição a acreditar, me chega uma notícia, por exemplo, eu apoio um candidato, me chega um líder político, me chega uma informação sobre ele, se eu gosto dele, eu tendo a não acreditar se essa informação é negativa e tendo a incorporar e acreditar se essa informação for positiva. Por isso a gente vê que muitas vezes, em relação a Jair Bolsonaro, tem o chamado efeito Teflon. Entre quem apoia Bolsonaro, dispensa, né? Repudia essas críticas, né? Olha, de que ele poderia ter tentado dar um golpe de Estado. Então, as informações negativas do candidato que eu gosto, eu simplesmente não vou acreditar. Ou seja, se a gente... nada cola. Nada cola, é efeito Teflon. Teflon mesmo, exatamente, nada cola, né? A gente está falando do Teflon lá não sei se você cozinha, mas lá da frigideira, e que não gruda. Não gruda? Então, as notícias ruins, elas não grudam. Então, olha só, 73% é muita coisa, né? Dos que acham que não, olha, ele não tentou dar um golpe. Então, assim, e ao mesmo tempo, a proporção de quem apoia a Lula, né? Quem não apoia Bolsonaro, já cresce. Não, tenho certeza que ele é péssimo, eu não gosto dele, tenho certeza que ele fez. Uma outra abordagem que me chama bastante atenção, Muriel, é o seguinte...
essas informações, essa formação de opinião em relação a se tentou dar um golpe de Estado, não tentou, tudo isso é fruto da onde? Essas informações são fruto das investigações e da divulgação pela imprensa dessas investigações. E a preocupação que é preciso ter, especialmente levando em conta um passado recente do Brasil, é: investigação não é sentença, investigação não é julgamento. Então, quando você tem, olha, 55%, mais da metade, né, dos entrevistados nessa pesquisa acham que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, mas baseado em quê? Baseado na versão da investigação, que pode se comprovar perfeitamente lá na frente e pode não se comprovar. Então, também, isso aconteceu no Mensalão, isso aconteceu na Lava Jato, está acontecendo nesse momento, que é, nós noticiamos diariamente, é o papel da imprensa, sim, noticiar, mas noticiar o quê? O que os investigadores estão dizendo, o que um delator premiado está dizendo, o que testemunhas estão dizendo em relação a uma possível participação de Bolsonaro em uma eventual tentativa de golpe. É claro que precisa ser noticiado, mas mostra como, a partir dessas informações, que são muito mais do lado dos acusadores, né, do que do lado da defesa. Então, a preocupação também que é preciso ter, que no Mensalão e na Lava Jato, demos milhares de vezes delações, indiciamentos, avanços de inquérito e, no fim das contas, depois de todo o devido processo legal, no fim, essas pessoas, políticos, deputados, senadores, ministros, foram absolvidos. Então, é preciso também ter a questão da responsabilidade de dizer, olha, estamos ajudando, né, a formar uma opinião, mas ainda não aconteceu o julgamento, né? Quem vai dizer se Bolsonaro, de fato, participou de um golpe de Estado ou não, é a justiça. Ah, mas então isso quer dizer que as pessoas não têm que ter opinião? Tem que ter opinião e tem que acompanhar o desenrolar das investigações e também o posicionamento da defesa, porque tem que ouvir os dois lados, né? E a população tem que ir se informando, sim. Mas a grande preocupação é que as pessoas do Mensalão, da Lava Jato, em todas as esferas, né, políticas, todas as pessoas tenham também a presunção de inocência. Olha, até polêmico isso que eu estou dizendo, mas é verdade. A gente tem que ter um cuidado porque vai formando a opinião das pessoas, né? Com claro, certeza. Quem apoia Bolsonaro já fala, não, eu não acredito nisso e não quer nem ouvir. Então é preciso ouvir os dois lados, é preciso não ter uma mente de principiante para poder receber as informações e ir formando as suas convicções. E é importante lembrar, inclusive, que o próprio presidente Lula, quando soube do começo das investigações de Tempus Veritatis, que inclusive mirou Jair Bolsonaro, ele mesmo falou, que ele disse, fui vítima da justiça e é importante que a presunção da inocência seja respeitada no caso de Jair Bolsonaro. Ele precisa conseguir se defender, foi o que o próprio presidente Lula, um dos principais, se não o principal opositor de Jair Bolsonaro, tem a dizer sobre isso. E aproveito, Débora, para a gente falar sobre esse cenário específico dessa arte que a gente vê aqui do lado da pesquisa do Datafolha divulgada ontem, que o que a gente vê, 73% dos eleitores de Jair Bolsonaro dizem, então, que Bolsonaro não tentou dar um golpe de Estado. 87% dos eleitores de Lula dizem que sim, que ele tentou. Agora, isso que a gente está vendo aqui, se a gente for acompanhar as investigações, como você falava, as investigações estão mostrando que sim, Jair Bolsonaro teria uma relação com essa tentativa de golpe de Estado. Lembrando que as investigações ainda não encerraram, mas é isso que elas mostram. Agora, esse cenário que a gente vê nessa pesquisa é o retrato do Brasil, de um Brasil extremamente polarizado. Exatamente. Muito bem lembrada a fala do presidente Lula em relação à presunção de inocência, né, ao devido processo legal. E essa arte especificamente, ela mostra o que é o resultado hoje do Brasil, do WhatsApp, o Brasil das redes sociais, em que a notícia que me interessa, que é bom para mim, que é bom para o que eu acredito, eu pego. A notícia que contraria o que eu quero acreditar,
eu descarto, eu não levo em consideração. Será que é esse o raciocínio que deve prevalecer? Ou será que, olha, pode ser que mesmo eu apoiando um candidato, apoiando um líder, eu posso considerar que eventualmente ele venha a errar diante de fatos, de indícios, né, de notícias que me chegam e que sim, olha, pode ser que o apoie, que ele tenha errado nesse quesito. Não é uma perda, não é uma derrota pessoal, né, de quem apoia A ou B. Então, é a mesma coisa dizer que tudo que Lula faz está certo. Quem apoia, quem é petista, quem apoia Lula. Não, tem que ter também um senso crítico, né? Mas olha, esse é o retrato perfeito, como você disse, do Brasil polarizado, do Brasil que é do algoritmo, né? Em que as notícias que só reforçam o meu viés de confirmação, só reforçam já o meu ponto de vista, né? Então, é o Brasil do algoritmo. Eu acho que essa é uma realidade no mundo, né? De polarização entre direita e esquerda, acirramento entre os adversários políticos, difícil você ter um meio termo, né? Olha, isso aí mostra que você não tem um meio termo, né? Mesmo os que não sabem, que não opinaram, é baixo em relação a quem tem convicções já no momento tão cedo, né? Você disse, né? As investigações indicam que sim, é verdade, tem vários indícios, mas é um longo processo, né, Muriel? Até realmente você ter uma sentença, e acho que essa é a preocupação do presidente Lula quando diz, espero que Bolsonaro possa ter a presunção de inocência que eu não tive, é essa preocupação mesmo, né, para que não vire um justiçamento antecipado. Perfeito. Débora Bergamasco segue com a gente aqui até a 1h da tarde. Já já a gente volta a conversar mais um pouco.